Fala, torcedor, tudo bom? Classificados, um pouco aliviado, mas vamos falar bastante sobre Portuguesa 2 e um Água Santa. Água Santa comandado pelo Alandotti, achei que ia ser um jogo bem difícil, bem truncado. Aquele estilo de jogo do Alan como a gente conhece, né? Então vamos falar bastante desse jogo. E a Portuguesa entrou em campo com Bruno Bertinato no gol, na linha defensiva Carlos Eduardo, ou Cadu, como eu vou abreviar aqui mais fácil, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal. No meio, Tauan, Portuga e Marcelo Freitas. E o trio de ataque, Cristiano, Lohan e Kawari. Ou seja, a mesma escalação de basicamente as duas últimas partidas, né? O Cristiano jogando mais no ataque, o Marcelo apoiando mais no meio. Então, quando saiu a escalação, eu falei, pô, vai sair de novo aquele jogo chato de assistir, aquele jogo mais travado, que a Portuguesa não criava tanto. Mas me enganei um pouco. Tanto que no começo do jogo, a Portuguesa começa muito bem. Achei um começo de um jogo assim muito bom. Se a gente nas últimas 5, 4 partidas, a gente não vinha produzindo muito no primeiro tempo, os 15 primeiros minutos, quiçá 20, vai, da Portuguesa foram muito bons. Foram os melhores entre esses 4, 5 jogos. Então, quero ressaltar isso, foi um começo de jogo muito positivo, tem que manter essa pegada. Tanto que a Portuguesa estava muito bem, estava povoando o meio campo, estava trocando passes entre si, estava criando chances, que aos 3 minutos, o Cristiano cruza a bola na pequena área, o Lohan pula, tenta uma cabeçada, mas assim, a bola vai no travessão, sobra para o Marcelo Freitas de rebote, que assim, com um belo chute também, marca o primeiro gol da Portuguesa, o segundo gol do Marcelo Freitas com a camisa da Portuguesa. Foi um gol que, assim, aos 3 minutos já é para aliviar um pouco essa tensão, essa carga que o time não estava jogando muito bem, então eu senti que já deu uma aliviada, mas em seguida do gol, continuou a pegada ofensiva, que eu achei muito positivo. Lembrando que eu falei que aos 15 e 20 minutos foram os melhores minutos da Portuguesa. O gol do Marcelo foi só aos 3 minutos. Continuou essa pegada até os seus 20 minutos por aí, e a Portuguesa, adivinha, cai de produção, cai de rendimento, volta a ficar aquele jogo mais travado, volta a ficar aquele jogo mais chato de assistir, mais sem muita criação. Então o time volta a sofrer. Essa é real. Parece que vira uma chavinha, não sei. Não sei se acomoda, é muito estranho falar o que acontece com o time da Portuguesa. Não sei se é natural o time às vezes sentir que já tá 1-0, já tá com seus 20 do primeiro tempo, mas é 20 minutos só do primeiro tempo. Isso que é o que a gente tem que ressaltar. Uma coisa que, assim, foi muito nítido também para quem assistiu o jogo, é que com essa queda de produção da Portuguesa, o Água Santa começa a tentar arriscar mais também, começa a pressionar mais a Portuguesa. Achei um time do Água Santa muito bom. Não vou falar que assim, nossa, excepcional, excelente, vai disputar o acesso. Mas se a gente pegar o turno, né, o de ida, cara, é um nível que a Portuguesa perdeu lá no Distrital Inamar por 2-1. Então a Portuguesa naquele jogo levou um nó. Quem foi no Distrital, quem assistiu aquela partida, na verdade não tinha transmissão, desculpa. Quem foi naquele jogo conseguiu ver que a Portuguesa ficou perdida em campo, perdida. Então o Água Santa tem uma qualidade, principalmente ali na defesa e o meio campo. Acho que muitas vezes mesmo, o ataque do Água Santa só que peca, felizmente. Mas foram diversas oportunidades que a Portuguesa, por uma sorte absurda, que o Água Santa errou. Essa é real. Porque qualidade mesmo, o meio campo tinha, o ataque até chegava também, mas era muito bom o time do Água Santa, pressionava direto a Portuguesa. Então, assim, dava uma disputa boa se os dois tivessem ali sempre no pau a pau, sabe? Mas parecia que os dois times estavam muito... Uma bola vai pra lá, uma bola vai pra cá, aquele jogo mais ou menos. Só que o Água Santa percebe que esse jogo estava muito mais ou menos e arranja uma falta aos 39 do primeiro tempo. Então, um pouquinho antes de sair para o intervalo, o Água Santa tá passando aí a imagem. O Água Santa descola essa falta e na cobrança, assim, até parece que vai direto à cobrança de falta, mas não, a bola desvia mesmo no jogador do Água Santa, que marca, que empata o jogo. E nesse momento a gente, quem tava na arquibancada, olha um pra cara do outro e fala, meu, o que vai acontecer com esse time da Portuguesa? Vai sair mais uma vez no empate? Mais um jogo ruim? O que será que vai acontecer?
eu fui pro jogo já com a expectativa que, por ser o Alan Dott e tudo, por já conhecer a Portuguesa, o Alan daria uma motivação a mais para esses jogadores, sem dúvidas que isso aconteceu, não tenho dúvidas. Tanto que no momento que o Água Santa marca o gol, cara, os jogadores do Água Santa saem correndo, correndo. Você vê que eles estavam muito empenhados, claro, eles estão lutando pela classificação ainda, podem, e tem chances claras de se classificar. Então acho que não só por esse motivo da classificação, mas por ter sido uma motivação que o Alan implementou no vestiário. Não tenho dúvidas disso. Então, como eu falei, o gol do Água Santa saiu aos 39 do primeiro tempo, já não acontece mais nada. E já partindo para o segundo tempo aqui, sai o Tauan, levou um amarelinho no primeiro tempo, então foi por esse motivo mesmo que ele saiu. Sai o Tauan, entra o Barba. As duas equipes voltam no mesmo ritmo daquele fim do primeiro tempo, aquele ritmo mais lento, mas sem ter muito o que falar, porque foi um jogo muito parado. Então, em alguns lances, a Portuguesa tentava arriscar um ataque, mas era raro. Mas o Água Santa predominava um pouquinho mais nessas chances ofensivas. Foram alguns sustos, como eu falei, que o Água Santa deu na Portuguesa, e eu acho que no começo da segunda etapa não foi diferente. Para tentar melhorar um pouquinho a situação do jogo, aos 15 minutos do segundo tempo, saem Kawari e entra Portuga. Saem Kawari e Portuga e entram Igor Torres e Matheus Nunes. Ou seja, sai um atacante para entrar outro atacante, sai um meia para outro meia. Não acontece nada, então eu já vou pular para outra substituição. Aos 22 sai o Cristiano. O Cristiano ele saiu relativamente cedo. O Cristiano não costuma sair aos 20 do segundo tempo, aos 15, 10, por aí. Mas o Cristiano estava com dores, então é por isso que ele saiu. Na hora que ele saiu, ouvi vários gritos pro Cauã de Almeida falando burro, burro, mas não foi por uma decisão só do Cauã, foi mais também do Cristiano, que ele estava com algumas dores. Então, claro, a idade do Cris, que ele tem, 38 anos, o rendimento que ele tá jogando, às vezes ele, se eu não me engano, ele foi o que mais correu em um desses jogos, esses últimos jogos. Então, cara, o Cristiano tá se doando muito em campo. É verdade que ele parou de produzir quando o Marcelo chegou para cá, porque ele mudou de posição, mas ainda corre, tanto que ele fez uma pré-assistência no primeiro gol da Portuguesa. Então, claro, não dá para desgastar um atleta de 38 anos, a gente sabe que ainda tem uma competição pela frente. Tomara que seja uma competição ainda longa para a Portuguesa, então tem que preservar, porque a gente sabe que o elenco da Portuguesa, se a gente olha para o banco, a gente não tem tantas opções assim de peso, a gente sabe disso. Então eu achei, entendendo essa questão do Cristiano, quando o Cristiano saiu aos 20, eu falei, pô, não é possível que o Cristiano vai sair agora. Mas entendendo toda essa circunstância de lesão, de sentindo mesmo, beleza, vou passar esse pano. Continua um jogo travado, não melhora nada. Achei que o De Paula deu um gás só no ataque. O De Paula, como eu falei, acho que nas últimas análises, se eu não me engano, foi a última. Acho que o De Paula deveria ser muito bem aproveitado. Quando ele entrou com Boa Vista, lá na primeira partida, na primeira rodada, ele mostrou muita vontade de jogar. Mostrou, assim, fez muitas finalizações no gol. Não acertou? Não acertou. Mas tentou. Então, melhor tentar do que não fazer absolutamente nada. Achei que o De Paula deu entrou bem no jogo. Acho que ele vai ser muito útil para a Portuguesa. Espero que ele seja titular. Então, assim, não vejo. Claro que a gente precisa ter um 9 de referência, mas o Cristiano está produzindo muito pouco. Essa é a real. Acho que o Cris é um líder desse elenco, mas precisava de alguém mais rápido ali no ataque. Tem que ter um 9, que seja o Lohan ou o Éricles. Claro, o Éricles está com lesão. Tem que ter um outro ponta, que no caso é o Kawari, que ganha uma velocidade, mas às vezes poderia testar o De Paula como titular de novo. Então eu não descartaria essa possibilidade. Acho que para os próximos jogos, principalmente agora contra o Maricá e contra o Boa Vista, que a Portuguesa já está classificada, acho que seria bom testar isso para ganhar uma minutagem a mais com o De Paula, para ganhar uma confiança extra também. Ainda mais se sair um golzinho, De Paula vai ganhar uma baita confiança, isso é certo. Aos 37 minutos, sai Marcelo Freitas e entra Kevin Coloni. Kevin Coloni da base da Portuguesa, tá indo muito bem com a base do Sub-20, né? Comandado pelo Alexandre Lemos. Então, justíssimo também essa minutagem pro Kevin. Gosto muito quando atletas da base sobem pro profissional, conseguem aproveitar. Claro, a gente não conseguiu ver muito do Kevin ali, a primeira partida dele, mas acho que merece mais oportunidades. Não só ele, mas outros meninos do Sub-20. O Cauã de Almeida, eu perguntei para ele
na coletiva de imprensa sobre o Kevin, e ele ressaltou o trabalho da base, que tá muito bom, que tá muito produtivo, com o Alexandre, com o Guerreiro. Então, cara, aproveita a base da Portuguesa. Pra mim, eu gosto muito da base, eu acho que é uma das principais raízes da Portuguesa. Não só financeiro, claro que a Portuguesa precisa do financeiro, mas aproveita esses meninos. Quantos meninos bons já não saíram da base da Portuguesa? Então, não tô falando que o Kevin vai ser assim um ídolo, que vai ser um Denner. Mas se ajudar, tomara que vire um ídolo, tomara. Então, muito bom também a entrada do Kevin, achei... Não esperava que ele entrasse nesse jogo, mas já que foi relacionado, já entrou. 2 minutinhos depois da entrada do Kevin, o De Paula cruzou na área, ele achou o Lohan, foi um cruzamento assim perfeito, um baita cruzamento do De Paula. O Lohan salta no segundo andar e faz um belo gol também de cabeça. O Lohan, perto do finalzinho do segundo tempo, marca para a Lusa, sai aquele alívio de mais um empate, de mais uma partida ruim, e consegue para somar mais 3 pontos com a Portuguesa. Depois do gol do Lohan, eu vou destacar que a Portuguesa melhorou assim, exponencialmente. Muito, muito, muito. Era mais pressão, era mais disputa, era mais dividida. O time começou a correr muito mais, mas muito mais. Isso foi nítido. Eu perguntei para quem estava na arquibancada do meu lado, e quem estava na arquibancada do meu lado falou a mesma coisa. Porque foi nítido. Até um comentário foi a seguinte frase: o que um gol não faz. Que realmente mudou muito a Portuguesa. Tinham ali mais uns 5, 7 minutos, é verdade. Mas, cara, se abrisse mais um gol, tava ótimo. A Portuguesa melhorou muito. É essa pegada que a gente tem que ter durante todo o jogo. Melhorou demais. Era uma disputa, o elenco não queria perder uma única bola. Então foi muito bom mesmo. A partida terminou, foi muito legal ver o ânimo da torcida com a junção ali, o ânimo da torcida com o elenco cantando. Foi muito legal ver essa união. Então acho que é isso que a Portuguesa precisa. Essa união entre torcida, jogadores, diretoria, comissão, para a gente andar juntos. A Portuguesa agora está classificada, vai defender ali a sua vaga para o mata-mata. Então a segunda fase a Portuguesa decide em casa, isso já é certo. Então decidido em casa, acho que já fica até melhor, já não leva tanta pressão se é para decidir fora, enfim. Achei muito legal. Uma coisa que eu achei desnecessária foi assim, quando sai o segundo gol da Portuguesa, tem até, tá rodando bastante isso em grupo, tudo e nas páginas que cobrem a Portuguesa. Sai o gol da Portuguesa, o Cauã faz assim com a orelha como se estivesse falando pra torcida que ele era bom, que não sei o... Sabe? Tá, não é uma soberba, mas não precisava. Acho que depois que o Cristiano saiu, foi chamado de burro, o Cauã parece que levou pro coração. Cara, não precisava disso. A gente sabe que o time não tá jogando bem há 5 partidas, não foi uma partida milagrosa, não foi uma partida excelente da Portuguesa contra o Água Santa. Então, peraí, não precisa fazer isso aí. Não precisa achar que é o melhor técnico do mundo. Ele incorporou o José Mourinho, sabe José Mourinho, que faz a mesma cena que o Cauã fez. Então, desnecessária essa ação do Cauã, manter pé no chão. O importante agora é manter pé no chão. A gente sabe que Série D é muito complicada. Não adianta você ir com uma soberba absurda para as próximas fases, porque às vezes não leva em nada. Essa é real. Bom, próximo jogo... desculpa. Antes de a gente falar já do próximo jogo, falar aqui dos amarelados. Levaram um cartãozinho amarelo. Vou falar aqui em número, tá? De questão de quantos já tem na competição. Primeiro amarelo nessa partida levou o Matheus Nunes. O Matheus Nunes não tinha cartão. Quem levou também, mas nessa questão já são 2 amarelos na competição. Tauan, Lohan e Eduardo Biazus. 3 amarelos, então estão suspensos para o próximo jogo contra o Maricá, fora de casa. Gustavo Henrique, Portuga e Cauã de Almeida. Cauã de Almeida vai ficar suspenso. Quem vai comandar? Leonardo Xeredi e também o auxiliar César Michelon. César, ex-zagueiro da Portuguesa, ídolo. Enfim, então fora, isso é certo, Portuga e Gustavo Henrique. Quem sabe com essa saída do Portuga não entre, talvez, volta o Cristiano para o meio, às vezes entra mais alguém no ataque, alguém mais novo. Quem sabe? Então agora, próximo jogo, sábado, dia 19 de julho, às 4 horas, ou seja, 16 horas da tarde, contra o Maricá, no estádio, estádio João Saldanha, o grande João Saldanha, que era técnico, então é nomeado no estádio do Maricá. Espero você lá na cidade de Maricá, Rio de Janeiro.
Então a gente se vê por lá. Siga o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais, seja Instagram, Twitter, Facebook, não, desculpa. Instagram, Twitter, TikTok. A gente tá aqui também no YouTube, tem nosso site, instarubroverde.wordpress.com. Então já sabe, segue a gente e deixa seu like, se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo conteúdo, no próximo análise, próximo pré-jogo, quem sabe, do Insta Rubro Verde. Até mais, pessoal. A gente se vê em Maricá ou aqui depois da análise. Valeu!